A Lojas Americanas voltou para o holofote da mídia que cobre o mercado financeiro brasileiro. Depois de estar muito exposta desde o ano passado por conta da fraude contábil e da queda violenta no valor das suas ações, agora por um motivo totalmente oposto, a Lojas Americanas volta a ganhar destaque no cenário nacional. As ações da empresa tiveram uma valorização enorme. Acontece que após a divulgação do balanço do terceiro trimestre no último dia 13 de novembro, as ações saíram de R$ 3,23 para R$ 16,49, uma valorização de 410% em algumas horas. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, a cotação está em R$ 9,52, uma valorização de 194% desde a última semana. Mas o que tinha nesse balanço que fez o mercado reagir tão bem? É o momento de comprar as ações da empresa? Quem tem ações? É o melhor momento para se desfazer? É isso que vamos ver nesse vídeo. Mas antes disso, eu preciso te explicar algumas coisas. No dia 28 de agosto, eu publiquei um vídeo aqui no canal onde apresentei a situação da Americanas após o balanço do segundo trimestre de 2024. E naquele vídeo, eu já estava mostrando que a dívida da empresa havia sido liquidada pelos investidores de referência da companhia, através da injeção de dinheiro e da negociação com os credores, quando foi feita uma redistribuição das ações da empresa. Bilhões de reais. É isso mesmo. Em menos de um ano, a dívida reduziu 95%. É bom destacar que o valor bruto que a dívida vai atingir até o final de 2024 é equivalente ao seu caixa e contas a receber. Isso significa dizer que a empresa está com uma dívida pequena e sob controle. Como que a dívida foi liquidada? Se para muitas pessoas é novidade o fato das Americanas já ter conseguido liquidar a dívida, nós vamos explicar agora em detalhes como que isso aconteceu. O primeiro passo foi a injeção de 12 bilhões de reais realizada pelos acionistas de referência da companhia. O que me chama mais atenção é que na mesma semana que publiquei esse vídeo, havia influenciador de finanças falando que a empresa não se recuperaria e confirmando que a empresa ainda não havia pago a dívida. Então a situação real é muito pior. Você vai ver que a dívida líquida por EBITDA, menos 79,67. Então, tipo assim, nem tem como medir porque a empresa tem um EBITDA negativo também. Nessa ocasião, o balanço já havia sido divulgado e claramente o influenciador do vídeo nem leu os documentos divulgados pela empresa, referente ao segundo trimestre de 2024. Pois ao longo do vídeo, fica claro que ele estava se baseando em informações completamente desatualizadas. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que existiam outros influenciadores de finanças criticando o fato dos investidores Jorge Paulo Lemann e seus sócios Americanas não terem quitado a dívida da empresa. No caso da Americanas, eu não acredito 100% em mais nada, do tipo, se der um problema aqui o dono vai pagar. Cara, se os donos da Americanas não pagaram, a empresa está com um problema até agora, imagina qualquer outra empresa. Então, fazendo justiça, eu preciso deixar claro que o Charles, conhecido como economista sincero, ao contrário do investidor Sardinha, fez esse vídeo antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre. Ou seja, o Charles não tinha como saber que logo em seguida, Jorge Paulo Lemann e seus sócios injetariam o dinheiro na empresa para resolver o problema da dívida decorrente da fraude contábil. Esses 3 vídeos, na minha opinião, refletem um pouco daquilo que é o mercado. Primeiro, temos o vídeo aqui do canal, expondo a opinião baseada diretamente em fatos. Nós aguardamos a divulgação do balanço para realizar a análise para você. Depois, tínhamos o vídeo do investidor Sardinha, que estava se baseando em informações completamente desatualizadas. E por último, tínhamos o economista sincero, que estava dando sua opinião antes da divulgação do balanço do segundo trimestre ocorrer. Esse comparativo deve servir para nos lembrar que, mesmo se baseando somente em informações concretas e fatos confirmados, é extremamente complexo vencer na bolsa de valores e fugir do processo especulatório que impacta os mercados. Mas que, se quisermos aumentar nossas chances, precisamos sempre nos basear nas informações divulgadas pelas empresas e nos fatos que realmente aconteceram. Digo isso porque essa valorização de 400% nas ações da Americanas são consequência da liquidação da dívida, algo que já estava exposto no balanço do segundo trimestre. A questão é que no balanço do terceiro trimestre, a empresa lançou como receita financeira a redução do custo da dívida, gerando um lucro de 10 bilhões de reais que não estão relacionados à operação, e sim à gestão da dívida. O fato de ter apresentado esse lucro de 10 bilhões decorrente de um novo arranjo da dívida, como já havíamos exposto lá em agosto, resultou nessa disparada das ações. E é justamente esse ponto que eu gostaria de explicar para você agora. A operação, ou seja, a Lojas Americanas executando sua operação de vender mercadorias através de suas lojas, não apresentou bons resultados. Fica evidenciado que
que o lucro apresentado no terceiro balanço tem relação somente com a organização das dívidas, e é nesse ponto que quem tem ações da empresa ou quem deseja investir em Americanas precisa ficar atento. O lucro operacional, ou seja, o lucro antes do resultado financeiro, foi apenas de 279 milhões de reais, muito abaixo dos 14 bilhões 438 milhões de reais gerados de lucro antes do imposto de renda e da contribuição social. Como a receita foi de 3 bilhões 179 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024, um lucro operacional de 279 milhões de reais nem seria um grande problema. Seria um lucro de 8,7%, até mesmo aceitável se tratando de varejo. Só que a empresa também apresentou uma receita operacional de 612 milhões de reais, que impactaram diretamente nesse lucro. Desses 612 milhões de reais, 502 milhões de reais são referentes a uma reversão de uma baixa contábil de créditos a compensar. O estorno desse valor foi contabilizado como receita operacional. Sem esse crédito CMS, a empresa teria apresentado prejuízo operacional. No balanço patrimonial da empresa, é possível verificar que aparecem mais de 4 bilhões de impostos a recuperar, mas é preciso confirmar em quais condições esses valores se tornarão em resultado para a companhia. Da mesma forma que há alguns meses, influenciadores divulgando informações desatualizadas ou fortes críticas ao sócio da companhia fizeram com que talvez a queda tivesse sido desproporcional, o oposto pode estar ocorrendo agora. São inúmeras manchetes falando do lucro bilionário da companhia ou falando do lucro de 10 bilhões no trimestre. Como vimos agora há pouco, a receita foi de 3 bilhões no trimestre. Seria impossível a empresa obter um lucro operacional de 10 bilhões. Seria mais que 3 vezes a receita. A questão é que muitos investidores não buscam a fundo interpretar os resultados financeiros apresentados pela companhia e optam por se basear apenas no que alguns influenciadores de finanças falam ou acabam lendo somente as manchetes das notícias. É claro que a empresa apresentou em seu DRE esse lucro superior a 10 bilhões de reais, mas como acabei de falar, quando estudamos os motivos por trás desse lucro, vimos que ele está relacionado à dívida e não à operação da empresa. Se você quer tomar decisões corretas, precisa aprofundar em como a empresa tem gerado mais resultados através dos seus negócios essenciais, e nesse caso, a Americanas não foi brilhante. Pelo contrário, olhando pela ótica do negócio, os resultados apresentados pela Americanas no terceiro trimestre de 2024 foram muito modestos.